Eduardo Nunes, que representa legitimamente essa casa, a Associação Comercial, a qual nós agradecemos também pela acolhida, e também o nosso colega de secretário, o nosso professor Mário Cardoso, representando todos os demais secretários, gerentes e servidores da Prefeitura. Quero saudar a imprensa também, de maneira muito especial, que tem um papel muito importante, e demais representantes da sociedade e da população em geral. Gostaria, de tomar a liberdade de chamar aqui à frente também o Procurador-Geral do Município, Marivaldo Bittencourt Pires Júnior, porque esse trabalho que nós vamos apresentar, que é relativo ao diagnóstico econômico e financeiro e administrativo da Prefeitura, ele não foi feito por uma secretaria, foi feito por todo um colegiado, no qual fica o meu agradecimento à Secretaria de Gestão, aos meus gerentes, Tarcísio, a Sueli do Recursos Humanos, ao Darlan da parte de contratos, a controladoria aqui na pessoa do Preto, e todos aqueles que, de alguma maneira, os contadores, aqueles que nos auxiliam no dia a dia dessa missão. A Procuradoria tem um papel muito significativo porque é o órgão do primeiro momento, onde a gente vai buscar a solução das nossas dúvidas, a solução dos nossos problemas, é o órgão orientador que nos dá o norte em relação a muitas coisas. É importante colocar que o objetivo da apresentação não é buscar responsabilidades, não é ficar apontando se isso aconteceu em determinado tempo ou não, se foi qual mandato, qual situação que isso ocorreu, e sim dar um diagnóstico claro daquilo que nós encontramos no dia 1º de janeiro. Então, esses números que serão apresentados aqui fazem referência ao dia 1º de janeiro, quando nós assumimos a Prefeitura, e qual o número real, ou mais próximo do real, considerando que tem várias situações que nós não conseguimos, por questões técnicas, e eu vou falar durante essa apresentação, do qual o número aproximado que nós chegamos para chegar a esse montante. Então, gostaria de dar início aí, Alan. A primeira realidade que nós vamos abordar aqui é a questão do ISS Leasing. O ISS Leasing, os senhores conhecem aquela discussão anterior aí, há mais de uma década, quando o município de Tubarão, e junto com outros municípios, mas Tubarão foi pioneiro, ele fez uso de uma ação para questionar a questão do fato gerador em relação a esse tributo. Tubarão foi vencedor e teve antecipação de tutela e pôde usar esses recursos de maneira antecipada com uma decisão judicial que o amparou. Isso foi garantido em segundo grau no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, só que nós tivemos uma derrota tanto no STJ e estamos tendo ainda no STF acerca dessa matéria. E isso nos obriga, enquanto município, a fazermos a devolução corrigida de todos esses recursos que nós tivemos acesso. Então, como aquela era uma tutela antecipada, provisória, agora a Justiça nos coloca a obrigatoriedade da devolução. Esse montante, ele está hoje com juros, correções, e são dezenas de processos, na casa de aproximadamente 60 milhões de reais. Então esse é um número aproximado que nós temos, porque essa correção ela é diária, ela é feita diariamente em relação a indexadores de taxa de juros, Selic, GPM, coisa parecida, e outros indexadores. Então o montante que se encontrou é próximo desse valor. O que nós estamos fazendo em relação a isso? Então, através da Procuradoria, o Marivaldo está aqui, pode até estender a palavra para que tu possa explicar como os procedimentos que estão sendo tomados. Boa tarde a todos. Com relação a esses executivos fiscais, são 208 executivos fiscais ajuizados pelos municípios contra várias instituições financeiras, que, como o Caio ponderou, hoje em dia está pacificado o entendimento de que não é devido ao município de Tubarão e a vários outros municípios essa questão dos valores do leasing. Como nós recebemos em torno de 50% desses valores, nós temos a obrigação de devolvê-los. A discussão que existe hoje é uma só, a forma de devolução. Se essa devolução é de forma imediata, ou seja, amanhã vem a intimação, nós temos que pagar, ou isso vai para a ordem de precatórios. Com base nisso, o município de Tubarão, na data de 16 de fevereiro, salvo engano, ajuizou um pedido junto ao Tribunal... 27 de janeiro. 27 de janeiro, ajuizou um pedido perante o Tribunal de Justiça, um incidente de resolução de demanda repetitiva, o nome disso, para que o Tribunal julgue e diga, é por meio de precatório ou é por meio de devolução imediata. Isso está pautado para o dia 30 de maio, então no dia 30 de maio terá análise no Tribunal quanto ao recebimento desse nosso pedido. Havendo recebimento, todas as execuções fiscais ficam suspensas e aí se prossegue a análise até que o Tribunal definitivamente diga a melhor forma de se devolver.
entre esses processos, o de maior vulto e mais emergencial, mais urgente, é uma ação do Bradesco de 10 milhões e meio. Ela está adormecida na mesa do juiz da Fazenda de Tubarão, Dr. Márcio, quem o prefeito já teve uma audiência no qual colocou a inviabilidade do município caso uma penhora dessa viesse a acontecer. Sem 10 milhões e meio no nosso caixa nós não conseguimos pagar a folha. Então, esse assunto está sendo tratado com muito zelo, muito cuidado, para que a gente possa ter êxito e uma melhor condição negocial. Nós não negamos que isso tem que ser resolvido, mas esse assunto tem que ser melhor colocado e nós vamos buscar também, junto aos bancos, uma possibilidade de parcelamento, de encontrar algo que a gente possa fazer um encontro de contas em relação a isso, né, uma futura isenção de ISS, que eles recolhem mensalmente, isso vai se debitando no decorrer dos anos, mas o que não pode é de uma hora para outra nós temos sacado no nosso caixa montantes desse valor que chegam até 60 milhões de reais. Fornecedores. A realidade que nós encontramos em relação aos fornecedores, quando nós assumimos a prefeitura, era uma dívida reconhecida em restos a pagar de R$ 10.369.809,83. Esses são os valores daqueles fornecedores que estavam lá legitimamente reconhecidos com o saldo previsto no orçamento do ano seguinte, que era o ano 2017. Além desses, qual foi a providência que nós tomamos? Pode avançar. Nós efetuamos o pagamento respeitando a ordem cronológica. Esse número é do dia 1º de janeiro. Nós já pagamos quase que 80% desses valores, conversando, buscando ouvir cada fornecedor desse, verificando cada despesa. O setor de contabilidade fez isso. Invariavelmente, as maiores despesas eram do lixo e também com fornecedores da área da saúde. Então, isso foi através do estudo, através do respeito à ordem cronológica, nós fizemos pagamento a todos esses fornecedores, colocando praticamente hoje em dia essa situação. Além desses fornecedores, nós temos lá vários processos administrativos de reconhecimento de dívida, que são acumulados ao longo dos anos. Variam de fornecedores de R$ 10 mil a alguns superiores até milhões. E ali nesse processo, invariavelmente, eles ficam ali sendo jogados de um setor para o outro da prefeitura, e o fornecedor que muitas vezes, ou na maioria das vezes nós acreditamos, legitimamente fez a entrega do seu serviço, do seu produto, e ele não tem esse valor a ser reconhecido pelo município. Então nós, através de uma ideia da controladoria, seguindo uma orientação do Tribunal de Contas, qual é o montante que se tem disso tudo? 14,2 milhões aproximadamente é o que se tem em processos de reconhecimento de dívida. Então nós montamos, como providência, uma comissão com 5 membros, um da controladoria, um da procuradoria, um da secretaria de gestão, um da contabilidade, outro do setor de contratos, para que conjuntamente possam, de uma vez por todas, dizer isso se reconhece, isso não se reconhece, e dar ao fornecedor esse direito de buscar na justiça, se for o caso dele. Primeiro, para parar com essa fila de pessoas que estão nos procurando cotidianamente ali para ver os seus problemas solucionados. Segundo, para ver se é um todo se reconhece, se é um percentual que se reconhece, mas pelo menos nós vamos dar uma resposta a esse cidadão, né, que prestou um serviço, ou alega que prestou esse serviço, e com isso nós vamos retirar. Após esse número apurado, essa comissão foi editada na sexta-feira o decreto. Nós vamos ver o montante que se constituiu isso tudo, e vamos criar um consórcio de credores. Então, esse fornecedor que for de maior vulto, ele vai ter que entender que, se ele quiser receber da prefeitura administrativamente, vai ser em tantos meses, 60, 120 meses, para poder fazer uma previsão que não venha implicar no dia a dia dos cofres do município. Aqueles menores, é evidente que o parcelamento pode ser menor e pode receber de maneira mais rápida, mas o importante é tirar esse assunto da pauta. Isso toma muito tempo, isso gera, né, uma burocracia exagerada, porque são processos, invariavelmente, tem 1.000 páginas, 2.000 páginas, porque tem toda uma comprovação, e nós precisamos tirar da frente. A questão do INSS, dívidas previdenciárias. Esse é um montante estimado para o dia de hoje de R$ 74.863.922,32. Esse montante é estimado, porque nem mesmo a própria Receita Federal, que nos atende de maneira muito receptiva aqui em Tubarão, muita disponibilidade, muita atenção, nos colocando verdadeiramente como maior contribuinte, né, no município que nós somos, com o maior número de servidores e funcionários.
mas eles não conseguem precisar porque são muitos parcelamentos, são mais de 12 parcelamentos que nós temos, e alguns calculados em cima da receita corrente líquida. Então, são percentuais. Essa dívida pode acontecer como a dívida dos estados, deputado Zenei. Ela nunca acabar. Você vai pagando, pagando, e a correção dela, às vezes, é maior do que a própria parcela. Então, o que nós estamos fazendo em relação a esse tema? Voltando ali, só para colocar aqui. Desses 74 milhões, 23 milhões, R$ 702.937,98 são oriundos das fundações. Os outros 51 milhões é da prefeitura. Então, o que nós estamos fazendo em relação a esse tema? Nós estamos auditando, providenciado, por favor. Nós estamos auditando todos os parcelamentos, porque já detectamos alguns que estão em precatório e a própria Receita Federal estava nos cobrando duplicidade. Não por culpa de nenhum servidor, vou mais uma vez nos colocar de maneira clara, e sim por procedimentos que não são contratos muito grandes, então há dificuldade de controle por parte da Receita também. Outros, por exemplo, da questão do Vale Alimentação. O Vale Alimentação, hoje a Prefeitura paga de maneira pecuniária na folha, então todo servidor recebe aquele registro na sua folha de pagamento referente ao Vale Alimentação. Há uma discussão de muito tempo já que isso não pode acontecer, porque se paga na folha tem que fazer a retenção da contribuição previdenciária tanto do servidor como a patronal. Já há no STF um julgamento dizendo que isso é verba indenizatória e que não caracteriza. Nós temos uma multa que é próxima de 12 milhões de reais que é proveniente desse tema. Então nós temos que auditar, vamos levantar todas essas questões e vamos judicialmente, através do auxílio da Procuradoria, questionar todas as demandas desses processos para buscar a nulidade de alguns, buscar o recálculo daqueles que estão devidamente calculados e buscar o ressarcimento daqueles que nós pagamos a mais. Mas hoje o montante dessa dívida é esse valor que foi colocado ali, mais de 74 milhões de reais. Seguindo. Precatórios. Precatórios são aquelas dívidas que são consolidadas, superior a 10 salários mínimos. Marina, me corrija se eu estiver falando besteira. Mais de 10 salários mínimos e que entram numa fila cronológica junto ao Tribunal de Justiça para pagamentos. Nosso número no valor de hoje, no dia de hoje, é de R$ 35.227.683,08, sendo que o maior título de precatório ainda é o do mercado produtor, que ainda faltam pagar, prefeito, R$ 5.844.694,18. Uma parte já foi paga com o precatório do ano passado. Então, aqui estão aglomeradas todas as dívidas que o município tem em relação a desapropriações que não foram indenizadas, como é o caso do Paço Municipal. Nós temos 2 precatórios da CSN, que estão ali, que somam quase 4 milhões de reais. Todas aquelas ações trabalhistas que são superior o valor a 10 salários mínimos, elas entram nessa fila aqui também. E hoje o número apontado para o ano de 2017 é de R$ 35.227.683. O que nós estamos fazendo? Tomar de volta. Baseado na emenda constitucional número 94, que mudou a forma de pagamento. Como é que era feito o pagamento precatório até o ano 2016? Era um pagamento anual. O primeiro cheque que o prefeito Juarez assinou foi um cheque de aproximadamente 3 milhões de reais, referente ao precatório do ano passado. A partir de janeiro de 2017, com base na emenda constitucional 94, a forma de pagamento mudou. Tem-se que pegar a dívida total, dividir pelo número de meses do mandato e começa a se pagar mensalmente. Tubarão em torno de R$ 800 mil mês. Nós não temos condições financeiras de efetuar esse pagamento de R$ 800 mil. Qual foi a medida que nós fizemos? Fizemos uma solicitação de levantamento de 75% dos valores em depósito judicial. O que é isso? Demandas que o município faz parte e que existem valores depositados. Nós já fizemos essa solicitação no dia 14 de fevereiro, esta já passou no Tribunal de Contas, porque ela passa no Tribunal de Contas, já foi aprovado, está na divisão de precatórios do Tribunal de Justiça. Acredito que não essa semana, mas na semana que vem ainda está deferido, onde nós vamos poder levantar esses valores. Com o levantamento de 75%, abre uma possibilidade do município negociar diretamente com os credores, com uma redução de até 40% de deságio, para que se possa fazer o pagamento com esse deságio até furando a fila do precatório.
Então, o que se pretende é, nós temos um valor depositado, levando 75%, com esse valor entende-se que existe a possibilidade de nós quitarmos todos esses precatórios. Seguindo aqui, ações trabalhistas. Além das ações que já estão julgadas e que já transitaram em julgado e que já estão na fila do precatório e outras que já foram pagas, porque por se tratar de valores inferior a 10 salários mínimos, nós temos uma estimativa de que nós temos mais 20 milhões de ações trabalhistas a serem levantadas contra as finanças do município. Então são ações que estão já ajuizadas e outras que estão em processo administrativo de reconhecimento ou não dos direitos dos servidores. Então a gente tem uma estimativa, volta ali, é bom colocar, esse número é um número estimado, com base no número de ações. São mais de 2.127 ações já ajuizadas, são mais de 2.000 ações, das quais nem 1.000 ainda tiveram o seu fim. Então, pelo que já foi levantado, pelo cálculo que se tem, nós temos mais 20 milhões no mínimo nos próximos 2 anos para se avolumarem em relação a dívidas trabalhistas. Qual é a providência que está sendo tomada para evitar isso? Nós estamos padronizando os procedimentos, qualificando os processos administrativos